Certo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de administração e gestão empresarial. Na aula passada, a gente concluiu, deixa eu ver aqui, falando das fases da administração, da evolução administrativa, e a gente ficou de começar a falar das teorias, né, na aula de hoje, né? Teoria clássica, teoria da administração científica, né? Então, hoje a gente inicia aí na administração científica. Vou tentar terminar hoje com vocês essas teorias, né? Não sei se eu vou conseguir já começar a aplicação, né? Se eu não conseguir, na próxima aula a gente vê toda a questão da aplicação, mas eu termino com vocês hoje o histórico aí da administração. Certinho? Qualquer dúvida pode parar, pode me perguntar, levantar a mão, mandar mensagem, que eu estou aqui para sanar as dúvidas. Então, vamos começar falando aí da administração científica, né? A teoria da administração científica, ela foi uma abordagem formulada por Frederick Taylor, que foi um engenheiro que começou a estudar administração. Ele começou a ver a administração como ciência. Então, ele quis trazer para a administração a questão de cálculos, ele quis colocar a ciência dentro da administração, né? Então, ele começou a trabalhar ali as questões científicas, né? Ele começou a ver produção, começou a ver tempo de produção, ver produtividade como algo que fosse mensurável, ou seja, algo que desse para medir, algo que desse para trabalhar em cima disso daí, né? O foco principal dele era seleção, treinamento e motivação dos trabalhadores, porque ele visava aumentar a eficiência. Aumentando a eficiência, ele aumentaria também a produtividade, através de métodos científicos que ele criava, né? Colocando ali, por exemplo, os testes que ele fez ali, que era melhorar as condições de trabalho, reduzir carga horária, porque na época que ele começou a estudar, não se tinha ali uma regra sobre carga horária, né? Não se ganhava, né, sobre produção, ganhava sobre salário. Aí ele começou a estudar essas questões, né? O que que incentivava a pessoa a produzir mais? Por que que um colaborador acabava produzindo mais do que o outro? Ele começou a visualizar que isso não era somente algo pessoal, né? Que poderia ter algo ali que ele poderia estar modificando, que ele poderia estar trabalhando para aumentar a eficiência, né? Aumentando a produtividade também. Então ele começou a estudar. Ele começou a estudar, pessoal, numa fábrica, né, com algumas costureiras, né? Ele começou a fazer o estudo dele dentro de uma produção, né, com algumas costureiras. Aí ele foi fazendo vários testes, né? Ele começou a verificar ali, por exemplo, né, se ele reduzisse a carga horária, como é que ficaria a produção? Aí ele tirou três ali, colocou elas numa sala e começou a fazer o teste com elas. Aí ele verificou que reduzindo a carga horária, a produção ficava a mesma. Então, aí disso daí ele chegou à conclusão que não era carga horária, que tinha a ver diretamente com produção, né? Que chegava um certo tempo ali, as pessoas já estavam cansadas, elas já não produziam mais. Aí ele começou a verificar essa questão de carga horária. Depois ele foi verificar a questão de iluminação, né? Porque como era um serviço de costura, elas precisavam muito da questão da iluminação. Chegava um certo horário ali, elas já não enxergavam muito bem, por causa da má iluminação. Então ele melhorou a questão de iluminação, viu que aumentou a produtividade, porque como elas enxergavam melhor, tinha um ambiente de trabalho melhor, elas produziam mais. Depois ele fez testes com a supervisão, colocou a gerência para observar, verificou que com supervisão elas produziam melhor, elas produziam mais rápido. Isso daí ele foi fazendo vários testes ali, né, para verificar o que que realmente influenciava ou não na produtividade, o que que ia influenciar ali na produção, na eficiência daquela produção. Ele publicou um livro ali, Princípios da Administração Científica, em 1911, onde ele apresentou todos esses estudos, né? Os quatro princípios fundamentais ali da administração científica, que são esses aqui, pessoal.
Princípio de planejamento. Substituição dos métodos empíricos por procedimentos científicos. Empíricos é aquele que eles conheciam, que eles acreditavam, né? Trocar esses métodos que já estavam ali ultrapassados por métodos cientificamente comprovados. O trabalho deveria ser planejado e testado. Os movimentos utilizados ali seriam decompostos a fim de reduzir e racionalizar a sua execução. Ele também fez, pessoal, teste ali do tempo de trabalho. Ele fez ali o que a gente chama de racionalização da produção, né? Ele começou a verificar ali que se perdia muito tempo com movimentos que não tinham nada a ver com a produção, né? Por exemplo, nessa confecção, as costureiras tinham que ficar caminhando para levar as peças de um local para outro, né? Por exemplo, a que cortava o tecido tinha que caminhar até a que costurava ali e tinha que levar até aquela que fazia o acabamento. Então, ela gastava muito tempo nesse momento que ela estava levando o, o material de um lugar para outro. Essa questão dessa demora, desse trajeto aí, era uma perda de produtividade. Porque enquanto ela estava indo e voltando, ela estava, né, perdendo tempo, porque ela está sendo ali contratada para costurar, para cortar, para fazer o acabamento, não para ficar andando para lá e para cá, né? Além de se cansar, porque ela estava fazendo um movimento que não tinha nada a ver com o trabalho dela e ela ficava cansada no final do dia de tanto ficar andando para lá e para cá. Sem contar, né, que quando ela andava de um lado para o outro, ela parava lá com a outra e ia bater um papinho, né, depois voltava para o posto de trabalho. Aí ele começou a pensar nas linhas de produção, colocar um do lado do outro para reduzir essa distância entre os postos ali, que vai reduzir movimento. Então, ele fez o estudo dos movimentos do trabalho, né, que é essa questão ali, dos movimentos serem decompostos, a fim de reduzir e racionalizar a sua execução. Começa ali a pensar em padronização, né, fazer os movimentos somente necessários para aquela produção. Você reduz movimentos, aumenta ali a sua produtividade. Princípio de preparo dos trabalhadores, ele começa a falar de selecionar um operário de acordo com a sua aptidão, né? Ele vai verificar ali para que área que você tem mais aptidão e vai treinar você para trabalhar naquela área, né? Assim, se vai para uma área que você tem mais aptidão, então você vai render mais, você vai produzir mais e melhor, né? E eu vou ter um planejamento, eu vou ter um plano, e começa a se falar aqui, ó, de plano de cargos e salários, né? Não da forma que a gente conhece hoje, mas aqui é onde brotou aquela sementinha, né? De ter ali, né, uma evolução do empregado, né? Ele não vai ser chão de fábrica a vida toda, ele vai começar a ter ali uma evolução. Princípio de controle, né? Controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar do que está sendo realizado de acordo com aquela metodologia estabelecida. Aqui ele começa a colocar supervisão, a supervisão próxima à execução, né? Ele cria o cargo de supervisor, que antes não existia. A gerência ficava longe, ficava numa sala isolada, não tinha contato com a fábrica. Então acabava que só chegava na gerência um problema quando ele já tinha rodado a fábrica inteira e quando ele já estava em grandes proporções. Então ele trouxe a gerência, né, a supervisão para mais próximo da produção, né? A supervisão, a gerência mais próxima ali, ela vai solucionar o problema mais rápido, além de evitar que ele aconteça, e a supervisão mais próxima, né, garante a produção. O supervisor está ali perto, o pessoal vai trabalhar, né, e vai fazer de forma mais correta possível. O supervisor está ali na cola, então ele também, né, foi através desses estudos que ele verificou através de testes que a proximidade da supervisão e da gerência aumenta a qualidade do trabalho, né? Aumenta a efetividade ali de toda a atividade. Princípio da execução, distribuir as atribuições e responsabilidades para o trabalho ser o mais disciplinado possível, né? Distribuir tarefas mesmo, né? Colocar ali, cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua definição de cargo, né? Porque aí cada um cuida do seu. Então, cada um vai ter as suas responsabilidades
Então, vai cuidar daquelas ali e vai ter que entregar resultados em cima daquela ali. Né? São os 4 princípios ali da administração científica de Taylor, ok? Eu estou falando um pouco mais rápido, pessoal, porque tem muita coisa para a gente ver hoje. Tá dando para entender? Tá tranquilo? Beleza, então vamos prosseguir. Método de Taylor na prática, né? Até hoje a gente tem, né, as metodologias de Taylor, lógico, passamos aí por evoluções, mas a gente ainda tem resquícios aí do início, né? O início foi com ele. Então a gente traz ainda aí, dentro das novas teorias, o início que teve com ele ali. O estudo dos tempos, né, foi com o Taylor, ele baseou seu sistema de administração no estudo do tempo na linha de produção. Ele analisou e cronometrou cada movimento que os operários faziam. Ele ficava ali com o cronômetro na mão e fazia a análise do tempo que o operário demorava para fazer cada movimento em sua tarefa. E ele começou a verificar quais eram os movimentos que não eram necessários à atividade. Eu dei o exemplo da pessoa andar de um lado para o outro, né? Um exemplo assim que a gente vê de cara, mas ele olhou todos os movimentos, não foi somente esses, né? Ele olhou até o movimento de giro que a pessoa faz ali, né? Então ele conseguiu ali, né, desenhar completamente ali a estrutura do trabalho. É colocar ali até os movimentos que a pessoa faz e o tempo que ela demora para fazer. Então, esse estudo dele foi um estudo muito bem feito. Né? Ele demorou bastante para fazer, mas ele foi muito bem detalhado. Né? Métodos otimizados. Então, quando ele dividiu as funções ali, ele projetou os melhores métodos, as formas mais rápidas para executar as atividades com forma excelente, com uma forma de qualidade, né? Estabelecendo que os trabalhadores deveriam ser capazes de produzir de acordo com o tempo que ele mediu. Isso daí é o princípio da cronologia, né? Ele começou a aplicar a cronologia, né? Ele media o tempo e fazia uma média. Ele não pegava o tempo do colaborador mais rápido e nem do colaborador mais lento. Ele fazia uma média entre eles e utilizava esse tempo como um tempo padrão para medir o tempo que seria um tempo médio de produção. Então ele jogava isso daí para a fábrica toda, aí ele teria ali um tempo médio de produção para cada peça, né? Só que aí depois a gente vai ver que isso aí ele foi muito criticado depois, porque ele começou a visualizar as pessoas como se fossem máquinas, né? Que aí ele começou a considerar as pessoas que nas 8 horas de trabalho ela deveria produzir 8 horas, né? Deveria produzir da hora que ela entrou até a hora que ela saiu. Então aí depois a gente vai ver que ele foi muito criticado por causa dessa parte, que ele via as pessoas como máquinas, como simplesmente instrumentos no processo produtivo. Ele também criou, pessoal, esse sistema de tarifa diferenciada, a questão de comissão, digamos assim, né? Ele encorajou os donos de empresas aí a pagar comissão, né? Pagar mais aos empregados mais produtivos, os que tinham uma produtividade mais alta, porque isso daí foi incentivo, né? Eles tinham o incentivo de produzir mais, né? Esse incentivo era cuidadosamente calculado, baseado no lucro da empresa, para que a empresa não tivesse nenhum prejuízo com essa porcentagem que ela dava para os colaboradores que produziam mais. Então, ele criou essa questão aí, né, da comissão. Né? A gente vê mais comissão para venda, né, mas nesse caso aqui foi, né, o que entrou aí, a questão de comissão por produção. Né? Quem produzia mais recebia mais. Aí ele começou a verificar que com esse incentivo, né, os funcionários ficavam mais engajados e trabalhavam, né, de forma mais rápida para produzir mais, porque no final do mês eles tinham essa, essa gratificação por ter produzido mais. Os princípios, filosofia de Taylor e as críticas, né, os princípios filosóficos, desenvolvimento de uma verdadeira ciência da administração, ele conseguiu cientificar a administração,
fortalecer a administração como ciência, que até antes dele não tinha essa visualização da administração como ciência, ela era apenas uma ideologia, né? Seleção científica dos trabalhadores, ele conseguiu comprovar ali que dava para você selecionar cientificamente os trabalhadores e que cada um tinha ali o seu melhor lugar para ser utilizado. Educação e desenvolvimento científico do trabalhador, cooperação íntima e amigável entre administração e trabalhadores, né? O conjunto ali, o trabalhar em conjunto, a comunicação. E as críticas, né? Lógico, tudo, pessoal, tem a parte positiva e tem a parte negativa. Ele foi o primeiro. Então, lógico que tiveram as críticas, muitas críticas, mas ele foi o primeiro. Ele deu o primeiro passo. Depois dele, a gente vai ver que vieram vários outros, e até hoje isso está em processo, né? Está mudando, né? Cada dia aparece uma nova teoria, uma nova abordagem. E a administração é isso. A administração e gestão, ela não para, porque ela é cíclica, ela acompanha a sociedade. A sociedade não para, a sociedade muda o tempo inteiro. Então, a administração, ela tem que ter essa flexibilidade, ela vai acompanhar. Principalmente porque a gente trabalha com produção, a gente trabalha com mercado, então a gente precisa saber ali ser fluido, a gente precisa saber se adequar. Porque se você não tem uma administração que se adequa ao mercado, que tem essa flexibilidade, que é enrijecida, ela não dura, ela não consegue sobreviver, né? Lembrando que isso daqui foi em 1911, 1912, então, assim, muito tempo atrás, para a época dele, isso daqui foi algo extraordinário, né? A gente vê hoje, a gente vê, nossa, que absurdo, né? Mas para a época dele, isso foi, assim, um boom, né? Foi extraordinário, né? As críticas que tivemos, né? Transformação do homem em máquina, né? Como eu falei para vocês, ele colocou o homem ali, o trabalhador, como uma máquina. Ele foi contratado 8 horas para trabalhar. Então, ele vai fazer o movimento, todo o movimento que ele fizer dentro da fábrica é para produzir. Ele não pode ir no banheiro, ele não pode beber água. Ele cronometrou ali todo o tempo de trabalho da pessoa e queria que ela produzisse em todo o tempo que ela estava dentro da fábrica. Porque eu estou te pagando é para trabalhar, não é para ir no banheiro, não é para beber água, não é para conversar, não é para tomar lanche, né? Não é para você parar e dar uma alongada, é só para trabalhar. Outra crítica é padronização excessiva do trabalho, ele queria que todo mundo fosse igual, que todo mundo trabalhasse igual. Nessa época que estava na Revolução Industrial, tinha as máquinas, mas ainda tinha muita parte que ainda era manufaturada nas fábricas. Então, assim, não dava para padronizar demais ainda. Então, ainda tinha um pouco ali de mão na massa mesmo. Então, não dava para padronizar demais. E ele tentou padronizar muito. Super especialização do operário. Essa questão aqui, ele reduziu o conhecimento do operário dentro do processo produtivo e deixou ele responsável apenas por uma pequena etapa, uma pequena parte do processo, né, que é a parte de especialização. Né, você vai apertar um parafuso só. Aí entra até aquele filme lá do Chaplin, né, Tempos Modernos, que ele fica alienado de tanto apertar parafuso. É nessa época aqui, né, porque ele só apertava parafuso, ele especializou em só apertar parafuso. É a super especialização do operário. Né? Ele só vai fazer isso. 8 horas por dia, de segunda a sábado, ele vai apertar parafuso. Super especialização do operário. Ele desconsidera o lado social e humano, né, a questão de enxergar a pessoa como máquina, de enxergar ela, né, como apenas um apertador de parafuso. Né? Ele faz uma pequena função. Quando ele enxerga a pessoa assim, a pessoa fica completamente substituível. Né? Ele só serve para apertar um parafuso. Ah, morreu? Coloca outro ali que vai apertar o parafuso. Carece de comprovação científica algumas partes ali, porque ele esqueceu o lado humano, né? Os seres humanos, apesar da gente ter as nossas questões iguais, nós somos diferentes, né? Todos nós temos ali, né? Dois olhos, nariz, boca, mas todo mundo é diferente, né? O olho é de cor diferente, o nariz é de formato diferente, né? Então a gente, né, é diferente. Por mais que tente padronizar, nunca vai ficar 100% igual.
restringe-se aos aspectos formais, trata a organização como um sistema fechado, né? Isso daqui foi uma grande questão, né? Ele fechou o sistema, ele olhou só dentro da organização, né? Foi bom? Foi, mas ele esqueceu a parte de fora, né? Ah, vai produzir, vai ter uma eficiência, vai ganhar, não sei o que, não sei o que, mas e o mercado? E lá fora? Né? O que, que adianta eu produzir? O que, que adianta eu aumentar, diminuir o meu tempo de produção, aumentar a minha produção se eu não tiver mercado para escoar, se eu não tiver marketing para vender? Então ele esqueceu da parte externa. Ele melhorou demais a parte interna, mas esqueceu da parte externa. A gente vai falar disso em próximas aulas, do ambiente interno e externo. Hoje em dia a gente fala dos dois, não tem como falar de um só. Taylor focou somente no interno. Voltando aí, foi o começo. Ele começou dentro da fábrica. Ele começou a estudar dentro. Como ele estudou dentro, teve aí, né, abertura para o pessoal enxergar e falar, peraí, não é só dentro, eu tenho mais coisa que influencia. Aí começaram a estudar fora. Começaram a verificar que tudo influencia. A administração é um ciclo, e tudo ali vai estar influenciando. Ok? Depois dele veio o Feio, depois assim, quase junto, né? A administração científica se preocupava ali com o aumento da produtividade na fábrica e no trabalho individual. Já a Feiel se interessava na organização, né? Ele acreditando que a previsão científica e os métodos adequados dariam resultados satisfatórios. Então ele pensava no todo, né? Ele começou a pensar ali nas operações empresariais. Aqui cortou a fotinha dele ali. Ficou só o terninho dele aqui, cortou a fotinha do feio. O que ele fez, pessoal? Ele dividiu as operações empresariais em 6 atividades que eram relacionadas: em técnica, comercial, financeira, segurança, contábil e administrativa. E começou a trabalhar ali com administração como habilidade. Uma habilidade como qualquer outra, que poderia ser ensinada uma vez que a pessoa compreendesse seu princípio. Então, ele não pensou somente ali na produtividade, ele começou já a pensar em outras partes, começou a trabalhar outras questões além da produtividade. Né? A produtividade ali era uma das partes. Ele criou o POCC, né, que vem ali, né, das funções administrativas, que é o prever, visualizar o futuro e traçar o programa de ação, organizar, articular o aspecto material e social da empresa, comandar, dirigir e orientar o pessoal. Junto com o comandar vai ter ali o coordenar, articular esforços e atos das pessoas, e o controlar, que seria verificação, verificar a conformidade com regras e princípios. Ele considera que dentre as várias funções da empresa, a mais importante é a de prevenção, né, no caso, prever, organizar, comandar e coordenar e controlar, que é o POCC, que a gente fala. Essas funções formam um ciclo administrativo que deveria ser aplicado em todas as organizações. Então, ele entra com a previsão, com a organização, comando, coordenação e controle. Algumas literaturas trazem somente como comando, coordenação e controle, não coloca o comando, tá, pessoal? Aí por isso que chama POCC. Feio trouxe aí para a gente 14 princípios, vou passar mais rapidamente, na apostila de vocês está bem detalhado ali, só para a gente não perder muito tempo. Divisão do trabalho, assim como o Taylor, ele também trabalhou com essa questão de especialização do trabalho. Quanto mais a pessoa se especializar, mais eficiente vai ser seu trabalho, ele ainda vai reduzir ali o conhecimento da pessoa no processo, a pessoa vai fazer uma pequena parte de um processo inteiro, né?
Isso daí vai ser ilustrado na linha de montagem moderna, né? Cada um faz a sua pequena parte de um todo. Autoridade, os administradores são autoridades, eles dão ordem para o que vai ser feito, então eles têm o direito de comandar, né? Então eles têm que ter essa autoridade. Disciplina, as pessoas precisam respeitar as regras da organização, né? De acordo com a hierarquia, né? De quem está governando ali naquele momento. A disciplina resulta de uma boa liderança em todos os níveis da organização. Então, respeitar a hierarquia, né? Unidade de comando. Cada empregado deve receber instruções de apenas uma pessoa. Então, vai ter aquela hierarquia, né? Cada um vai ter o seu superior e vai responder somente a ele, e esse superior vai responder ao superior dele, né? Chegando até um superior geral. Unidades de direção. Dentro de uma organização, a gente vai ter várias unidades ali de direção, seguindo essa hierarquia, subordinação do interesse individual, né? Em qualquer empreendimento, o interesse do empregado não deve ter precedência ao interesse da organização, né? Ou seja, o interesse do todo prevalece ao interesse individual. Então, tem que ser da equipe, tem que ser da organização total, não somente de uma pessoa. Remuneração, a compensação sobre o trabalho realizado tem que ser justa, tanto para os empregados quanto para os empregadores, né? Não tem dessa de o empregador quer ganhar lucros exorbitantes, enquanto os empregados estão praticamente passando fome. Então, ele entrou com essa questão ali de melhora salarial, né? Enquanto o Taylor vinha com bonificações, o Feio já veio com melhora salarial, equiparação mesmo, né? Não adianta o dono da empresa, né, lucrar milhões enquanto seus funcionários passavam fome. Ele propôs aí essa equiparação, porque uma pessoa que tinha uma melhor remuneração ia seguir melhor as regras da empresa, porque ela, no caso ali, né, falando, sendo sincero ali, no caso ali, ia seguir as regras que ela teria medo de ser mandada embora. Como ela tinha um salário bom, né, ela ia ficar ali, né, seguir com disciplina as regras que estavam dentro da empresa. Então, seria mais fácil comandar essas pessoas. Então, ele fala dessa questão de remuneração. Uma remuneração boa, né, você tinha um poder ali sobre a pessoa. Centralização, diminuição do papel dos subordinados na tomada de decisão, ou seja, a decisão é centralizada, ela vai ser somente repassada para os subordinados, e hierarquia, né, como eu falei para vocês, uma linha de autoridade numa organização vai por ordens de escalões, começa lá de cima e vai descendo, a ordem vem lá de cima. Ordem, os materiais e as pessoas devem estar no lugar certo, na hora certa, as pessoas devem estar nos serviços ou cargos para os quais sejam mais capacitadas, né? Então, não vai ser supervisor, não vai ser gerente o filho do dono só porque é filho do dono. Tem que ser alguém que seja capacitado para qual. Ele também falou sobre isso, sobre essa questão aí, pessoal. Ele deu uma cutucada aí, né? Que para ser, por exemplo, supervisor, gerente, tinha que ser alguém que conheceu o processo, né? Ele fala sobre isso. Alguém que conhece o processo, que veio lá do chão de fábrica, que passou por tudo ali, que conheceu para poder ter autoridade para falar, para ter propriedade na palavra. Então, ele defende essa parte também. Equidade. Os administradores devem ser amigáveis e justos com seus subordinados, né? Precisa ter essa relação amigável entre os administradores e os seus subordinados, para que tenha uma relação boa de trabalho, né? Ele começa a gerar essa questão de liderança, né? Aqui começa a nascer a sementinha de liderança. Estabilidade de pessoal. Uma alta taxa de rotatividade de empregados estraga o funcionamento de uma organização. Isso a gente vê até hoje, né? A gente pode comprovar isso. Empresa que não para ninguém, que tem uma rotatividade muito alta,
alguma coisa tem, né? Algum problema tem. E não demora, gente, essas empresas que têm rotatividade alta demais, não demora a empresa entrar num buraco ou ter uma crise muito grande. Então, a empresa que tem rotatividade alta de funcionário é porque tem um problema muito grande para resolver. Então, aí, Feio já tinha falado isso lá em 1925. Uma alta taxa de rotatividade estraga o funcionamento de uma organização. Porque a pessoa, perdão, a organização, ela perde a cultura. Vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo gente. As pessoas que entram ali, elas não têm tempo de se adaptar, né? Que a pessoa se adapta à empresa e a empresa se adapta às pessoas também. Aí vai mudando todo mundo, a empresa vai perdendo a cara, vai perdendo a cultura, vai perdendo aquela forma da empresa, né? A mesma forma, aquela empresa que o pessoal não sai, que fica ali, é um local bom de trabalhar. A empresa vai ter uma cara, vai ter um jeito, né? Então, essa questão de rotatividade, né, ela é um dos indicadores de qualidade de uma empresa. Ela não pode ser alta demais, ela também não pode ser baixa demais, né? Se ela for alta demais é porque a empresa está ruim, né? Agora, se ela for baixa demais, né, e também indica ali que o pessoal está acomodado, né? Se ninguém sai ali, tem 10 anos, ninguém sai dessa empresa, ninguém, aí às vezes pode significar que o pessoal acomodou, né? Que às vezes precisa dar um up ali no negócio. Colocar uma pessoa nova para dar um gás novo ali, porque a organização tende a cair, certo? Iniciativa: os subordinados devem ter liberdade de conceber e concretizar seus planos, ainda que disso possam resultar alguns erros. Então, eles têm que ter ali, né, confiança. Confiança dos gestores para que eles possam ali dar as suas sugestões, né, e tentar. Lógico, né, dentro de alguns parâmetros, né? Não é qualquer ideia também que eles vão colocar ali e deixar, né, o negócio moer ali e estragar tudo. Espírito de equipe: a promoção de um espírito de equipe dará sentido de unidade à organização. Feio sugeria que o uso da comunicação verbal, em vez da comunicação formal, era a forma de manter esse espírito de equipe. Reunir mesmo, juntar o chão de fábrica ali e falar com eles. Não ficar mandando telegrama não, memorando, é, ficar mandando recado, né? Pegar e falar, né? Então ele via essa questão, né? Que se a empresa fosse mais unida ali, né, se pegasse esses 14 princípios ali, teria uma melhora na questão de administração. O Taylor, ele pegou ali a questão do Taylor e deu uma melhorada nela. A gente já está vendo aí, né, que ele não foge demais das questões de Taylor, né, e colocou outras questões que ele achou importante, né? Ele já começou a humanizar um pouquinho mais o que o Taylor fez. Taylor tentou usar o homem como se fosse máquina, né? O Taylor já começou, o Fayor, perdão, já começou a trazer ali um pouco mais de humanidade para dentro das fábricas, né? Melhorar a relação administração, colaboradores, gerência, chão de fábrica, né? E ela vai melhorando. E a gente vai ver que vai melhorar cada vez mais. Tranquilo? Bora lá. Abordagem estruturalista. Agora entra aí a questão das estruturas. A definição: administrar é, sobretudo, planejar e organizar a estrutura de órgãos e de cargos que compõem uma empresa, dirigir e controlar suas atividades. A eficiência de uma empresa é muito mais do que a eficiência dos seus trabalhadores, né? Vai ser a eficiência da estrutura, se a estrutura funciona ou não, certo? Teorias principais, a gente vai ter ali a teoria da burocracia, que é de Weber, e a teoria estruturalista, que tem vários pensadores ali que contribuíram para ela. Foco vai ser na racionalidade, isto é, na adequação dos meios,
órgãos e cargos aos fins que se deseja alcançar. Estrutura e ambiente organizacional. Aqui ele já está excluindo de novo as pessoas, já está pensando agora na estrutura. Vamos lá. Teoria da burocracia de Weber. Burocracia, a gente tem hoje como conceito aí de coisa chata, de documentação, de muita coisa ali, né? Mas não é, tá, pessoal? No caso, a burocracia, ela vem de é, regulamento, certo? De coisa certa, de documentação, de regra. Né? A gente vê hoje burocracia como coisa chata, coisa demorada, né? Por causa das regras que às vezes a gente precisa seguir, documentos que a gente precisa preencher para determinadas atividades que a gente precisa fazer. Né? Mas o conceito de burocracia ali, né, é de regras, regulamentos. Então, a teoria da burocracia, a gente vai ver que ela vem com essa questão de normas, trazer normas para dentro da empresa, normas que são ali para todo mundo, desde o dono da empresa até o chão de fábrica. O conceito de burocracia desenvolveu a teoria da administração burocrática que enfatiza a necessidade de uma hierarquia distritamente definida e governada por regulamentos e linhas de autoridade claramente estabelecidas. Então, é norma. Burocracia é norma, é regra. Né? É ter regra dentro da empresa. Então, isso é burocracia. Né? Não é esse conceito que a gente tem hoje, né? De coisa demorada, de coisa chata. Né? O conceito que a gente vê hoje é consequência de um grande volume de normas e regras que a gente tem que seguir. Ok? Autoridade legal, nas considerações de Weber, é notória a evidência contextual dos meandros relacionados à autoridade legal e o tipo de administração burocrática, com forte, presença nas organizações públicas. A gente vê ainda essa questão burocrática na organização pública, porque a organização pública ela é regida mais leis, por mais normas. E ela precisa ter essas leis e essas normas por causa da questão de transparência, né? Porque a população precisa ter acesso. Né? Nem todo mundo sabe, mas existe o portal da transparência, existe a questão das leis de transparência. Tudo que o governo faz, a gente tem acesso para ver, só que a gente não olha. Né? Ah, o governo está roubando. Você está olhando? Você está acessando lá o portal da transparência? Você está verificando? Né? Você está ali acompanhando? Né? Então a gente tem que acompanhar. Né? Eu sei que muita gente não tem tempo, mas a gente tem que acompanhar. Existem as leis. Então tudo que é feito precisa ser mostrado, precisa ser postado, né? A gente que não olha. Né? Então a gente vê a questão de burocracia de acordo com as instituições públicas, porque tem uma burocracia maior mesmo, tem uma questão de legislação mais pesada aí em cima da administração pública. Só que às vezes a gente não olha. Dominação burocrática, né, objetivos cujas principais consequências enfocam ali na dominação burocrática. Uma tendência de recrutamento com foco na qualificação profissional, formação prolongada e impessoalidade nas relações. É a questão da norma que eu falei para vocês. A regra é regra dentro de uma empresa. Independente se é o dono, se é o filho do dono, regra é regra. Isso daí que fala a teoria da burocracia. Tem a regra, tem o regulamento, tem a documentação, então precisa ser seguido. Ele começa a normatizar a administração, começa a documentar a administração. Antes dele, né? Lógico, existiam os documentos, existiam as regras, mas não era tão se falado nessa questão. Né? Então ele começa a trazer isso daí para o papel, colocar no papel, fazer documento. Aí começa a burocracia, começa a questão aí, né, da documentação, que a gente tem até hoje. Cada dia que passa, a gente é mais documento para preencher, né, para tentar cercar irregularidades. Mas o ser humano é uma coisa de louco, né? Quanto mais a gente tenta cercar, mais ele arruma brecha para fugir.
né? Eu até brinco, falo que quem trabalha ali, né? Advogado, ele é formado em português, né? Ele é doutor em português, que é para achar brecha em lei para poder escapar, né? Não o advogado, né? A pessoa que defende ali, né? Que trabalha, não somente o advogado, né? Porque é a questão da burocracia. É 1 milhão de leis para poder cercar, aí vem as pessoas ali para procurar brechazinha, porque nossa língua, né, é nada, né, para achar brecha para fugir, né? Tudo começou lá na teoria da burocracia de Webb. Vamos continuar. Características aí, né? A formalização. Todas as atividades das organizações devem ser definidas por escrito. Então começa ali os procedimentos, né? As empresas têm os POPs, né? Que são os procedimentos operacional padrão. Algumas têm outros nomes, mas são os procedimentos. Começou aqui na época do Weber, né? Colocar um procedimento padrão, porque independente de quem entrar, de quem sair, se tem rotatividade ou não, eu tenho um procedimento, o pessoal tem que seguir. O documento fica, as pessoas saem, o documento fica, o processo fica, a padronização fica, né? A formalização fica. Divisão do trabalho, voltando a falar de divisão do trabalho. Cada participante tem um cargo, uma posição definida, com uma esfera específica de competência, direitos, deveres, responsabilidades e autoridades claramente estabelecidas no papel. Hierarquia, o cargo obedece uma hierarquia, o que Feio tinha falado também. Impessoalidade, o funcionário ideal desempenha seu trabalho com impessoalidade no relacionamento, independente do relacionamento que ele tenha com qualquer pessoa ali dentro. Ele é um funcionário. Então, ele vai ser tratado como tal. Ele vai ser suscetível às regras como tal, né? No papel. Mais características: competência técnica. As pessoas serão selecionadas com base na competência técnica, não em preferências de ordem pessoal. Separação entre propriedade e administração. Saiu administração 2 vezes ali. Os recursos utilizados na administração, na organização, perdão, não são propriedades dos burocratas. Ou seja, separar. Né? Separar propriedade do dono da propriedade da empresa. Profissionalização do funcionário. Funcionários da burocracia são profissionais especializados, assalariados de acordo com a função, nomeados pelo supervisor e seguem uma carreira dentro da organização, né? Então, ele vai ser contratado para trabalhar somente com documentação. Eu vou ter uma pessoa ali específica para trabalhar com essas regras, com essa documentação, para inserir essa questão burocrática dentro da minha empresa e fazer cumprir ela, né? Trabalhar com ela ali e fazer cumprir. A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, ou seja, a adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir máxima eficiência possível no alcance dos objetivos. Né? Então, seguir as regrinhas ali. Teoria estruturalista desenvolveu-se a partir dos estudos sobre as limitações do modelo burocrático. Então, uma teoria vem em cima dos erros, dos defeitos da anterior, né? Então, ela veio aí, né, das limitações do modelo burocrático, né, que considera ainda um sistema fechado e mecânico, onde a organização ali ela é concebida como um arranjo estático, parado, né? E as peças têm um funcionamento previsto, ele vai prever tudo. A partir do modelo burocrático, os estruturalistas entram com o conceito de sistema aberto, né? E começa a verificar as contribuições ali humanísticas, começa a verificar que tem mais coisa, não é somente aquilo ali, aquele sistema fechado. Entra o conceito de estrutura. A teoria estruturalista baseia-se no conceito de estrutura. Estrutura é um todo composto por partes que se interrelacionam. Portanto, o todo é maior que uma simples soma das partes. Partes que se relacionam
é muito mais do que partes que se somam. Não dá para eu separar o financeiro do administrativo, porque os dois dependem um do outro. Não dá para eu separar a produção de vendas, porque os dois se completam ali, os dois se interrelacionam. Né? Eu preciso saber quanto que eu vendi para saber quanto que eu vou produzir. Então, eu tenho essa interrelação. Isso é estrutura. A estrutura não é somente ali, né, separado as partes. Um vai depender do outro. Né? Nas grandes empresas, a gente fala que um é cliente do outro, porque eles têm essa interrelação. Isso daí é uma estrutura. Tem toda uma estrutura. Um depende do outro. Um é cliente do outro. Dentro de um processo maior, cada etapa vai depender da outra etapa para que possa, né, ser desenvolvida, se desenvolver. Isso significa que os sistemas organizacionais não são uma justa posição de partes, mas o sistema complexo que se relaciona e se interage. Contribuição da teoria estruturalista, né? A gente tem síntese de todas as teorias, ela pegou ali umas partes mais importantes ali e montou uma teoria melhor, né, com as melhores partes ali que ela tirou de cada uma, integração dos aspectos da teoria clássica e da teoria das relações humanas, que a gente vai ver. Ela começa a enxergar a organização como uma unidade complexa que tem interação de grupos sociais, objetivos compartilhados entre as pessoas, objetivos conflitantes. Aí tem o objetivo pessoal de cada um, tem o objetivo do grupo, isso daí vai virando uma loucura ali dentro, a gente vai ver essa parte mais para frente. Ela começa a verificar ali o sistema aberto, que a organização ela tem essa interação com o ambiente externo, ela depende desse ambiente externo, muito mais do que era visto antigamente, né, do que foi visto nas teorias anteriores. Ela tem essa interdependência do sistema, do ambiente externo, e ela cria ali a conceito de homem organizacional, né? Desempenho de papel simultâneo em diversas organizações. Né? O homem organizacional ele vai desempenhar vários papéis ali dentro da organização de acordo com o momento, de acordo com o tempo que ele está ali. Essa teoria não considera somente o fator externo, como a teoria da burocracia, mas também o fator interno, dando a visão de uma organização flexível. Reconhece ali o conflito entre os objetivos pessoais, individuais e os organizacionais, representado por um período de transição, né, e de expansão da teoria da administração. Ok? Agora vamos para humanista e comportamental, que são as mais recentes. Agora a gente deixa de falar um pouco de estrutura, de produção e começa a voltar para o ser humano, para o comportamento, e como isso daí vai ser influenciado pela organização e como isso vai influenciar a minha administração e o meu processo produtivo. Surgimento da abordagem humanista. Na abordagem clássica, a gente não teve uma eficiência e harmonia esperada. Teve a Grande Depressão, que foi a quebra da Bolsa de 1929, vocês viram lá na apostila, né? E depois vieram novas perspectivas. O foco mudou do homo econômicos para o homo social, né? Passou de ser aquele foco do homem que precisava de dinheiro somente para o homem que precisa de viver em sociedade, né? O foco do ser humano agora não é somente trabalhar para sobreviver. Ele tem o trabalho agora como algo que vai contribuir para a realização pessoal dele. Né? Antes, o homo econômicos, ele era um homem que precisava trabalhar, né? Homem, quando eu falo homem, pessoal, é ser humano, tá? Era um ser humano que precisava trabalhar para viver. Né? Agora, o homem social, ele precisa ali de trabalhar, porque o trabalho ele vai trazer para ele uma alegria,
né, ele vai trazer para ele uma realização pessoal. Né? Ele começa a ver o trabalho como uma realização. Né? A pessoa que trabalha ela é melhor vista do que a pessoa que não trabalha. Né? Então mudou, né, esse foco para o homo econômico para o homo social. Características principais da abordagem humanista, né? Participação. Todos os funcionários vão participar ali da tomada de decisão, né? Agora o funcionário ele quer participar, ele quer sentir presente, ele quer sentir que faz parte daquela organização, ele quer se sentir importante, ele não quer ser somente uma peça, né? Ele não quer ser somente ali algo que é substituível, ok? Afetividade, compreensão de aspectos emocionais, né? Então começa a se enxergar a pessoa como pessoa, né? Uma pessoa que tem emoções, né? Que vai às vezes escolher ficar num local que ela se sinta melhor, né? Não porque ela ganha mais, né? Não porque é o que tem, né? Ela vai escolher ali por afetividade também. Ela vai, mas essa abordagem humanista, ela verifica, ela compreende os aspectos emocionais e também na produção, a forma que se impacta na produção, né? Que a pessoa que não está bem no trabalho, no dia a dia, ela não vai produzir bem. Então entra essa questão de efetividade, espontaneidade, quebra do controle hierárquico excessivo, né? Redução ali na distância entre o chefe e, né, o subordinado. Tanto que não se fala mais chefe e subordinado, não se fala mais patrão e empregado, é líder e liderado, né? Líder e equipe, né? Quebra essa distância, aproxima essa distância, né? A pessoa agora ela tem mais facilidade de chegar no seu gestor, no seu líder e conversar, né? Ela vai ter ali uma abertura maior, ela se sente parte do processo, ela se sente ouvida, né? De forma que ela fica mais feliz em estar ali e trabalha de forma mais eficiente, vai produzir melhor, vai trabalhar melhor, porque ela se sente parte daquilo ali. Ela não está ali somente para ganhar o salário. Ela faz parte daquele local, ela faz parte daquela organização, ela faz parte daquele processo. Ela se sente uma peça importante daquele quebra-cabeça, daquela organização em si. Experiências de autor, né? Ele fez uma investigação ali sobre iluminação e produtividade. Começou, né, lá em 1933, né, essa questão de bem-estar. Bem-estar dentro das organizações. A primeira coisinha que eles verificaram foi sobre a iluminação, né? Um local, pessoal, que tem uma baixa iluminação, ele traz para as pessoas um sentimento depressivo. O índice de depressão aumenta muito, por exemplo, no inverno e em tempos mais chuvosos, por causa da falta da luz do sol, né? Então, locais que têm uma iluminação muito baixa, né, você vai ter pessoas que tendem a estar mais deprimidas. Consequentemente, vão produzir menos, né? Isso daí tem estudos que comprovam isso daí, né? Então começou lá em 1963 a investigação sobre iluminação e produtividade. Então melhoraram a iluminação de certos locais e verificaram que quanto melhor a iluminação do local, melhor era a produtividade. Já era o início aí de melhora no ambiente de trabalho. Melhora das condições para que a pessoa se sentisse melhor, né? O humano se sentisse melhor para trabalhar de forma melhor. Começou lá na iluminação. Depois vieram ali alguns resultados ambíguos. A produtividade aumentava mesmo na piora das condições, mas teve também muitos outros processos ali externos, né?
Isso daí deu uma atrapalhadinha ali nas experiências, né? Mas depois, né, continuaram os estudos. Elton Maio concluiu que a atenção especial motivava o desempenho. Quando as pessoas eram ouvidas, quando as pessoas tinham uma atenção melhor, né, eram escutadas, elas tinham uma motivação melhor. Elas trabalhavam com mais desempenho, então melhorava a produção, né? Grupos informais influenciam positivamente a produção. Então, também veio ali o efeito Hawthorne, que são os grupos informais influenciando positivamente na produção, né? Entrou ali outros grupos de pessoas que ajudavam também a melhorar a produção, que eram esses estudiosos que iam fazer as experiências dentro das organizações, né? Então, a junção disso daí tudo, né, foi melhorando aí as questões de produtividade e foram alinhando a abordagem humanista. Conclusões. Integração social, determinante da produção, né, não somente fatores físicos. Então, não é somente eu melhorar a iluminação do local. Eu preciso melhorar outras coisas também. Eu preciso que os meus subordinados se sintam bem para que eles possam produzir melhor. E esse sentir bem não é somente eu dar para a pessoa uma cadeira boa, uma iluminação boa, um local fisicamente bom para ela trabalhar. Né? Eu preciso ter outros aspectos também. Não adianta eu botar a melhor cadeira do mundo, a melhor iluminação e botar uma pessoa para trabalhar do lado de outra que ela detesta. Já não dá certo. Né? Então, eu preciso verificar isso daí. Comportamento em grupo, empregados não agem isoladamente. Organizar os grupos para que eles possam trabalhar melhor. Cuidado com esses grupos também, né? Porque, né, montar esses grupos é complicado. Né? A gestão de pessoas atualmente é a coisa mais difícil que tem nas organizações. No geral, trabalhar com pessoas é complicado, né? Gestão de pessoas é complicado, né? Comportamento em grupo é complicado, né? Às vezes uma pessoa pode estar ali acabando com o grupo. A questão da gerência, a questão da liderança, o que que eles precisam trabalhar, é essa questão do grupo, né? Tem que manter a união do grupo, né? Você tem que aprender a lidar com aquilo ali, se você for líder, e ensinar para os seus liderados a conviver, né? Conviver harmoniosamente. Não é se amarem, mas também não é se odiarem o tempo inteiro, né? É um dos desafios da liderança. Para mim, o maior de todos é, né, gerir uma equipe ali que tem problemas, por exemplo, dentro de um grupo, né? O comportamento em grupo ali, né, pode ajudar demais ou pode atrapalhar completamente seu processo. Necessidades psicológicas, recompensas não materiais também são importantes. Essa questão aqui é reconhecimento, né? Não é somente eu ir lá e dar um brinde para a pessoa, dar um aumento, reconhecer, né? Falar, oh, você está fazendo um bom trabalho, né? Muito obrigado. Reconhecer a pessoa, né? Para que ela se sinta parte, para que ela entenda ali que ela faz parte, para que ela se sinta importante, né? E é pequenas coisas, pessoal. Pequenas coisas mesmo, é um bom dia, né? Tem locais que as pessoas trabalham ali, passam umas por outras todos os dias e não dão um bom dia. Não sabe o nome da pessoa. Trabalha 10 anos com a pessoa ali, passa por ela todo dia, nunca perguntou o nome, né? A pessoa, por exemplo, acontece alguma coisa, não vai trabalhar, a outra não dá nem falta, né? Isso daí acaba com o psicológico da pessoa. Aí que ela se sente mesmo uma peça, aí que ela se sente mesmo um nada, né? Eu tô ali por nada, né? E acontece, gente, isso daí acontece em empresas grandes, né? Muitas pessoas aí passam por outras ali o dia inteiro, não falam nada, não conversa,
Então, a gente tem necessidade psicológica, a gente tem necessidade de se sentir parte de algo, né? Então, é um bom dia que você dá para a pessoa, um muito obrigado que você fala, é um perguntar o nome, chamar a pessoa pelo nome, né? Às vezes, só de você falar bom dia, fulano, falar o nome da pessoa, ela já se sente melhor, né? Então, essas necessidades psicológicas aqui também fazem parte ali do bem-estar do seu funcionário, né? Conteúdo dos cargos, né? Rotação de funções combate a monotonia. Tem locais que se trabalha com essa questão de rotação de função. Tem gente que adora, tem gente que detesta, né? Mas isso é muito bom, porque aí você acaba conhecendo todo o processo, né? Eu já trabalhei em locais assim que eu fazia rotação de funções, assim, é muito bom, que a gente aprende muita coisa. É um pouco desafiador, né? Não vou falar que é ruim, é desafiador, né? Porque aí você vai aprendendo muito, você aprende o processo inteiro, né? Aí, senão que você começa a pegar você pega ali uma parte, você está bem numa parte, você já está entendendo tudo, você pula para outra. Mas aí você aprende o processo inteiro, você não fica estagnado num local só, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante. Empresa que faz isso daí, ela qualifica melhor o seu funcionário. Então, ela tem um funcionário ali tarefas, multifunção, né? Então ele pode atuar em qualquer frente, porque ele já passou por todas as frentes. Isso daí para ele no futuro também é muito bom, até se ele quiser sair dessa empresa depois, né? Que ele pode trabalhar em qualquer área, porque ele aprendeu todo o processo, né? Isso daí não é somente bom para a empresa, é bom para a pessoa, porque ela viu tudo que acontece ali dentro. Ela viu como é que funciona o processo inteirinho. Ela sabe a importância de cada pedacinho, de cada atividade que é feita dentro daquela empresa. Críticas à abordagem humanista, né? Visão inadequada, alguns consideram as experiências artificiais e tendenciosas, mas tudo que é em ciência humana, às vezes é muito criticado, né? Porque diferente de amostragens científicas, quando a gente tem conteúdos humanísticos, a gente tem essa questão, né? Então, abre muita discussão. Inaplicabilidade, empresas priorizam lucro ao invés do bem-estar. Mas temos exemplos aí de empresas que têm lucros enormes aí aplicando a questão do bem-estar. Um exemplo é a Google. A Google é uma empresa aí que trabalha muito essa questão de bem-estar, né? E ela vem há muito tempo aí trabalhando essa questão. Obviedade, né? Conclusões consideradas óbvias por psicólogos. É óbvio, mas o pessoal não colocava, né? Não colocava em prática. Limitação experimental, né? Foram pesquisas feitas em campos pequenos de variáveis, né? Pequenas aberturas. Perdão, perdendo a voz. Abordagem comportamental, né? A gente tem origem no livro Comportamento Administrativo, de Simon, né? O foco era a decisão mais importante que a execução, né? E falava sobre a valorização, trabalhador e empreendimentos baseados na cooperação. Aqui vai vir do comportamento do colaborador, né? O que o comportamento vai gerar na administração? O que o comportamento vai gerar na produção? Eu consigo ter alguma influência nesse comportamento? Teoria das decisões, resultado, o que se obtém com as estratégias. A gente tem um objetivo e vai criar estratégias para chegar a esses objetivos. Vamos lá, o que é o objetivo? O objetivo é onde eu quero chegar. O objetivo, o que o tomador de decisões busca atingir. Então, eu preciso traçar o meu. Ó, perdão. Preciso colocar o meu objetivo para que eu possa traçar minhas estratégias, que é o caminho
escolhido para alcançar o meu objetivo, né? E chegar até o objetivo. Resultado é o que eu obtive através das minhas estratégias, né? Eu tracei o caminho, segui o caminho. O resultado pode ser eu chegar ou não no meu objetivo. Eu posso ultrapassar o meu objetivo, ficar melhor do que eu pensei, ou eu posso não chegar no meu objetivo, né? Preferências, critérios para fazer escolhas. Tomador de decisão é a pessoa que vai fazer as escolhas entre as alternativas. Teoria das decisões vai trabalhar isso daqui tudo. Eu vou precisar de decidir. Toda decisão que eu fizer, algo vai ficar para trás, né? E administrar, pessoal, é fazer decisão. E fazer decisão é medir consequência. Fazer decisão é saber que você, quando decide algo, algo vai ficar para trás. Quando você fala sim ou não, uma das coisas você vai perder. E assumir isso daí. Toda tomada de decisão é crítica. Dentro dos processos, dentro dos fluxogramas, toda tomada de decisão é considerado crítico dentro do processo. Então, administrar é tomar decisão, é trabalhar com essa questão. Administrar é resolver problema. Resolver problema é tomar decisão. Então, teoria das decisões vem com essa questão. Toda tomada de decisão tem que estar focada nos objetivos. Então, as minhas decisões que eu tomar dentro da minha empresa tem que me deixar mais próximo dos meus objetivos. Eu não posso tomar decisões que me afastem dos meus objetivos. Então, eu preciso traçar os meus objetivos, primeiramente, traçar minhas estratégias e as minhas decisões precisam me aproximar do meu objetivo. Lógico, durante o meu caminho eu posso dar uma desviadinha, né? Mas eu não posso afastar demais do meu objetivo. Isso daí que fala na teoria das decisões. O homem administrativo, né? Busca alternativa. A gente tem o que busca alternativas satisfatórias e não a melhor alternativa absoluta, né? A gente tem os que trabalham com o lucro adequado, ele não busca o máximo lucro, mas um lucro razoável para manter ali a empresa, são os três perfis que a gente tem, e a racionalidade limitada, o que decide com base apenas naquilo que ele consegue perceber. Então, a gente tem esses três perfis aqui, né, que trabalham dentro dessa teoria das decisões. As decisões serão influenciadas pelo perfil do homem administrativo. Se ele vai ser, né, o que busca alternativa satisfatória, se é o do lucro adequado, ou se é o que tem racionalidade adequada. Limitada, perdão. A abordagem sistêmica, ela vai enxergar a organização como um sistema, e tudo depende, né? Então, ela vai ter uma visão do todo, né? Unificado ali. As partes são interrelacionadas, então, cada segmento ali vai afetar o outro. O ambiente externo vai ser uma parte de um sistema maior que vai estar fazendo trocas o tempo inteiro com o ambiente interno. Essa abordagem sistêmica é a mais atual que a gente tem, que ali tudo vai depender. Essa daqui, ela entra com a teoria da contingência, onde tudo depende. Tudo depende, gente. Depende do mercado, depende do clima, depende dos Estados Unidos, depende do presidente, depende da chuva. Tudo depende, porque a gente trabalha num sistema aberto, com o intercâmbio do ambiente, né? Então, qualquer coisa que acontece pode e vai afetar a minha organização, né? Então, é a abordagem sistêmica, é aquela visão aberta, aquele campo aberto. Tudo pode influenciar, e realmente influencia, né? Essa abordagem sistêmica é a mais atual, né? E é a que enxerga melhor a organização, né? A que pega tudo que pode influenciar. Entra aí a questão da contingencial, né? Os absolutos, nada é absoluto dentro de uma organização,
Então, assim, você não vai ter ali, isso é assim, vai morrer assim, nasceu assim, igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, nada vai ser absoluto dentro de uma organização. Aquilo que você acha que nunca vai dar certo, né? Pode dar certo e pode te trazer um resultado que você nunca esperou, né? Relatividade, tudo é relativo, tudo depende, que é o que eu falei para vocês, e variáveis. O ambiente causa transformações nas organizações e muita transformação, pessoal. Lembra aí da pandemia. Na pandemia, as organizações que não se adaptaram quebraram, foram embora. Quem não sabia, quem não se adequou ao mercado de delivery, ao mercado digital, não se manteve no mercado. É um exemplo simples aí, né? Quem não se adequou, não conseguiu, né? Lógico, foi um evento global, né? Uma catástrofe global aí, a pandemia, né? Que afetou todo mundo, mas é um exemplo do ambiente afetando as organizações, no ambiente externo afetando as organizações. Uma coisa que veio lá da China, longe da gente, afetou a gente aqui no Brasil, afetou o mundo inteiro. O ambiente afeta, o ambiente transforma as organizações, né? Dependendo da sua organização, ela vai sofrer mais ou menos influências, né? Então vai depender do que você trabalha. Você vai trabalhar na agricultura, a questão climática, a questão de mercado vai te influenciar muito. Você vai trabalhar com um empreendimento menor, né? Aí não vai ser tanto a questão climática, mas você vai ter uma pequena influenciazinha, né? Porque aí você vai olhar ali, tudo depende, tudo é relativo. Né? Ah, eu não tenho nada a ver com agricultura. Mas se o pessoal da agricultura não vende, eles não vão ter dinheiro para comprar outras coisas. Então o mercado dentro da cidade não vai rodar. Você não vai vender eletrodoméstico, você não vai vender comida, né? E tudo isso daí vai rodando, né? Tudo depende. É a abordagem contingencial, que é a abordagem mais atual que a gente tem no momento, certo? Pessoal, alguma dúvida? Conseguiram entender as teorias, as abordagens, certinho? Então, eu acho que hoje a gente fica por aqui, tá bom? Eu vou deixar para a gente começar ali, né, a questão da gestão mesmo, da administração na próxima aula, que aí a gente fala do todo. A gente terminou agora o histórico da administração, né, chegou até aqui. Na próxima aula a gente fala da administração geral. A próxima aula vai ser um pouquinho mais comprida. Eu vou ver se a gente consegue colocar ela mais cedo, e aí a gente faz ela um pouquinho maior, porque vai ser um conteúdo maior, tá, pessoal? Que aí eu preciso concluir a apostila com vocês, né? Eu acredito que esse conteúdo eu fui até a página 48, se eu não me engano. Aí na próxima aula eu preciso concluir. Então eu vou ver se eu consigo colocar essa aula com vocês às 19 para a gente ter um prazinho maior para conversar, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, né? Vocês têm meu WhatsApp, eu vou deixar no slide e eu mando para a tutora também o slide para vocês estarem estudando, ok? Muito obrigado, boa noite e até a próxima.